E é neste momento final de campanha que as pesquisas, mais uma vez, nos ajudam a dar uma noção das movimentações, das tendências de Lula e Bolsonaro. Foi divulgada há pouco uma nova pesquisa TV Globo Datafolha de intenção de voto para a presidência da República. Nós temos ali no telão os números com votos válidos. Lula apareceu com 53% das intenções de votos válidos em 7 de outubro. Manteve o índice no dia 14 de outubro. No levantamento seguinte, 19 de outubro, você percebe, houve uma oscilação para baixo, 1 ponto percentual para baixo, foi para 52% e agora, 27 de outubro, segundo o Datafolha, Lula aparece com 53% dos votos válidos. Jair Bolsonaro começou esse levantamento em 7 de outubro com 47% dos votos válidos, manteve o índice em 14 de outubro, oscilou 1 ponto para cima, 48% dos votos válidos em 19 de outubro. E agora, 27 de outubro, a oscilação foi para baixo. 1 ponto percentual, 47% dos votos válidos. Essa pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral. Foram ouvidas 4.580 pessoas entre os dias 25 e 27 de outubro, ou seja, hoje. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A gente começa aqui andando para esse lado, a gente está com os nossos convidados ali, daqui a pouco a gente vai apresentá-los. Mas vai encontrar já o Yuri Pita, já fazendo uma pequena análise, Yuri, enquanto a gente se prepara com as câmeras e outros números dessa pesquisa, que primeira análise a gente pode fazer? Um cenário de estabilidade dentro da margem de erro, naturalmente, mas Lula oscilando 1 para cima e Bolsonaro caindo 1 para baixo. Pois é, Márcio, boa noite antes de tudo para você, para quem está com a gente aqui no Prime Time. E desculpa a redundância, subindo 1 para cima e caindo 1 para baixo. Foi horrível e peço desculpas a você também. Poxa, eu passei batido aqui, ainda bem que você avisou, eu não fui educado. Não, mas eu acho que muito importante a gente ter visto essa série histórica toda para mostrar que, a despeito de ser um segundo turno mais longo, com 4 semanas, normalmente são 3 semanas, porque é do primeiro ao último domingo de outubro. Este ano, porque o primeiro domingo foi mais cedo, no dia 2, ainda deu tempo de ter uma semana mais de campanha. Mas uma campanha razoavelmente estável. E por quê? Porque são 2 candidatos muito conhecidos, né? E a gente sempre usa esse termo, um presidente com seu atual governo e um ex-presidente com 8 anos de governo, que ainda tem uma razoável memória na cabeça das pessoas. E o que a gente percebe de não só muito alto o conhecimento das pessoas, mas principalmente a decisão das pessoas em relação aos seus votos. Por isso que a gente vê essa oscilação muito totalmente dentro da margem de erro. A rigor é como se os eleitores já desde a primeira semana, tão logo saíram do primeiro turno, já estivessem prontos para votar no segundo turno, e é isso que aparenta. Tem sim alguma franja ali do eleitorado que ainda se diz indeciso, dizendo que pode mudar. No caso aqui do Datafolha, eles estão falando em 7%. Vai em linha com o que a gente ouviu do Felipe Nunes ontem, daqueles 8% que era a coluna do meio que ele foi mostrando aqui no telão com a gente, e também bate com os outros institutos. Vamos ver ao longo do Prime Time outros recortes dessa pesquisa, mas a gente já tem um preparado especificamente sobre a rejeição dos candidatos. Eu não sei se a gente pode jogar essa informação diretamente aqui no telão. Não, eu vou voltar ali para o touch, para o nosso outro telão, que mostra a rejeição entre os 2 candidatos. Jair Bolsonaro aparece com 50% de rejeição e Lula do PT com 45% dessa rejeição. E a pesquisa também traz um número interessante de se observar, já que estamos a menos de 3 dias da eleição. 7% dos eleitores não estão totalmente decididos sobre o voto para presidente. Os que dizem ter certeza do voto são 92%. E como Yuri bem falou, exatamente esses 7% é que podem decidir esse segundo turno, né, Yuri? Esse é o foco de todos os candidatos agora. E eu estou falando, claro, na pesquisa presidencial, mas também os governadores. Eles querem pegar esses indecisos, essas pessoas que ainda não se decidiram, que varia, claro, em cada pesquisa. Que seriam esses eleitores voláteis. E aí a gente vê, né? Acabei, para variar, fazendo um spoiler contigo, Márcio, me desculpa, que esse foi totalmente involuntário. Porque esse é o foco. Esse é o eleitor que vai estar em disputa, por exemplo, no debate de amanhã na Rede Globo. Vai ter uma audiência alta, sem dúvida alguma, mas aquela audiência de time de futebol.
Quem é Lula vai estar com Lula, vai achar que tudo que Lula fizer no debate vai ser bom. Quem está com Bolsonaro vai elogiar e concordar com tudo que Bolsonaro fizer no debate. Esses 7% que podem pender para um lado e para o outro é que podem fazer alguma diferença. Ou tornar a vantagem maior, ou estreitar a vantagem, ou eventualmente, embora os números que a gente esteja vendo hoje, todos estão dando vantagem para Lula fora da margem de erro, poderia, se acontecer algo muito forte, a ponto de mobilizar a maioria desses eleitores. E sempre é importante a gente lembrar a questão da abstenção, porque muitos desses eleitores que dizem que podem mudar, não significa que eles podem mudar para um ou para outro. Podem, inclusive, decidir não irem votar, porque isso também acontece. Quando a gente fala de indecisos numa pesquisa eleitoral, a gente não está dizendo só aquelas pessoas que não sabem em quem votar. Também tem que se levar em conta que uma das opções que está colocada para essas pessoas é não ir votar. Deixa eu jogar essa conversa para os nossos analistas ali. Depois a gente volta a conversar mais, Yuri, sobre os outros recortes na pesquisa. A gente tem a Raquel Landim já no nosso estúdio, Fernão Lara Mesquita sempre com a gente aqui durante toda esta semana. E temos Fábio Zanini, da Folha de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença com a gente aqui, Fábio. É um prazer mesmo tê-lo aqui. E acho que eu começo com você, até para ser gentil. E já que o número também é da Datafolha, pesquisa TV Globo, Datafolha. Como é que você vê essa variaçãozinha dentro da margem de erro de 1 ponto para Lula e de 1 ponto para baixo de Bolsonaro? Boa noite, Márcio. Obrigado pelo convite, em primeiro lugar. Um pouco como o Yuri falou, há uma cristalização muito grande da opinião, tanto para o Lula quanto para o Bolsonaro. O que me chamou a atenção é que os fatos muito midiáticos que ocorreram nos últimos dias, e foi uma semana cheia deles, né? Começou, a gente lembra, no domingo, com aquele episódio esquisitíssimo, lamentável, perigosíssimo do Roberto Jefferson, lá no Rio de Janeiro. Aquilo tinha um potencial muito grande de causar um impacto na eleição, porque envolvia um aliado muito próximo de Bolsonaro, a questão armamentista, e o fato é que os números não se moveram. Da mesma forma, a acusação que Bolsonaro fez de que propagandas de rádio dele estariam sendo subtraídas de alguma forma, também uma acusação pesada que ele fez, que ele denunciou, provocou uma reação do TSE. Houve também uma série de disputas na área econômica. A campanha de Lula vem criticando duramente a de Bolsonaro por querer mudar a regra, por exemplo, do reajuste do salário mínimo. Então, estamos falando de assuntos muito importantes e o fato é que esses assuntos não foram suficientes, aparentemente, para mexer nas pesquisas. Então, há uma cristalização muito grande. É difícil imaginar que tipo de evento vá ser suficiente para mexer 2 pontos para lá, 2 para cá, que possa haver um reequilíbrio. Talvez o debate de amanhã na TV Globo seja uma dessas últimas oportunidades, mas aparentemente é uma corrida extremamente estável, as pessoas convictas do seu voto e nada as faz mudar de opinião. Deixa eu jogar primeiro para o Fernão, depois para a Raquel. Fernão, então, 53 Lula, 47 Bolsonaro, em votos válidos nessa mais recente pesquisa da Datafolha. Boa noite. Boa noite a todos. O que me bateu aqui da análise do colega aqui foi que talvez esses eventos midiáticos não estejam mais batendo tanto na população, né? A população, isso é até eu acho que é um dado positivo, né? Porque os eventos midiáticos, às vezes são midiáticos demais, às vezes são... Mas não faz efeito mais, né? Isso é um dado interessante, que me pôs uma pulguinha aqui. Eu acho um dado positivo. No mais, não sei, porque pesquisa que teria assim, uma função de reduzir um pouco a imprevisibilidade das coisas também não tem produzido esse efeito, né? As pessoas ficam na dúvida se as pesquisas corrigiram os desvios ou não corrigiram. Então, não sei. Está tudo igual. A gente vai trazer daqui a pouco os recortes de Minas e São Paulo. Aí talvez a gente consiga enxergar um pouco melhor como ficam esses números, focando principalmente em alguns estados que a gente sabe serão chave, e o Iripita vai nos explicar daqui a pouco por que serão chave. Mas jogo para você, Raquel, a sua análise desses números, até em cima desses fatos midiáticos, como o Fábio bem trouxe, Fernão analisou, que não teriam feito tanto efeito, não teriam trazido tanto efeito na pesquisa. Houve uma oscilação de 1 ponto para baixo em Bolsonaro, mas a gente sabe, dentro da margem de erro. É muito difícil tirar qualquer conclusão em cima dessa oscilação, né, Márcio? O
o que a gente percebe com apuração, conversando com quem está no dia a dia das duas campanhas, sim, existe uma cristalização de voto muito forte entre quase duas torcidas organizadas de Lula e de Bolsonaro. Agora, é uma corrida apertada, muito estreita, e existe um eleitor que está em disputa, seja ele o eleitor Neném, o eleitor que votou em Simone, o eleitor que votou em Ciro, e até aquele eleitor que você precisa convencer a ir votar. A abstenção pode definir essa eleição. Então, nós vimos durante todo esse segundo turno uma movimentação muito intensa das campanhas, a despeito da cristalização dos votos, ataques fortíssimos, muitas vezes abaixo da linha da cintura, e movimentação em estados-chave onde se considera que o eleitor está mais indeciso. O exemplo mais clássico é Minas Gerais, onde todas as pesquisas apontam um alto número de indecisos. Então, Bolsonaro foi para lá várias vezes, Lula foi para lá várias vezes, Zema está trabalhando fortíssimo para Bolsonaro, do outro lado, Rodrigo Pacheco, Alexandre Silveira trabalhando muito forte, Simone está hoje lá em Minas fazendo campanha para o Lula. Então, a despeito dessa cristalização, eu acho que domingo nos guarda emoções, porque tem um eleitor que, ele precisa ir votar, e dois, que é uma corrida muito estreitinha. Acho que vai ser uma das corridas mais apertadas desde que, Zanini? 89? 2014, né? 2014, foi muito... 2014 foi a mais acirrada, das eleições. Essa talvez seja mais ainda. Exato, porque algumas pesquisas apontam esses 6 pontos de diferença, outras falam em 2 pontos de diferença. Vai ser apertado. E às vezes parece que é uma eleição para o governo de Minas, essa, né? Os candidatos parecem que só vão para Minas, né? É impressionante. É o maior número de indecisos, onde o Estado reflete um pouco de todo o Brasil. Mas em cima até do que a Raquel nos trouxe, Felipe Moura Brasil se junta ao nosso time agora. Boa noite, Felipe. Os candidatos estão sendo bem-sucedidos. Quando a gente vê a estabilidade da pesquisa, eles estão sendo bem-sucedidos em enviar mensagens e conseguir votos entre os eleitores, ou só domingo vai nos mostrar isso. Mas a estabilidade, eles estão parados ali, cristalizada, a gente sabe disso, está muito cristalizado, mas não estão conseguindo trazer mais gente para os seus e engordar esses números. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. É realmente um movimento muito difícil, né? Porque quem não votou em nenhum dos dois já tem uma rejeição. E até pensando no que a Raquel estava falando, que é preciso convencer o eleitorado a votar, eu fico pensando o que convence alguém a votar, né, em um dos dois candidatos que essa pessoa já rejeitou no primeiro turno. E eu vejo, assim, como maior possibilidade, uma rejeição realmente maior a um candidato específico, de modo que a pessoa pense, esse realmente não pode ser eleito. Então, isso faz ela ir votar. E eu acho que isso faz também com que as campanhas tenham tentado ao longo do segundo turno e tentem muito na reta final turbinar a rejeição do adversário, que é para esse eleitor neném falar, não, realmente esse aqui não pode vencer, eu preciso votar no outro mesmo não concordando com tudo. Então, essa é a minha impressão. Houve vários escândalos aí que geraram desgaste para o Jair Bolsonaro, mas você tem, acho que agora, umas 48 horas em que eles estão se preparando para o debate, que pode gerar uma reacomodação. E há muita gente indecisa, inclusive, se vai votar. Então, realmente, eu acho que o debate vai ser decisivo em relação a esse desempenho, essa performance, para a percepção do eleitor ser montada dessa maneira. Olha, eu assisti a isso tudo e realmente não posso compactuar com que esse candidato seja eleito. É o debate, é também o tamanho da abstenção. O que mais pode vir aí de surpresa para nos trazer o resultado de domingo para a gente? Eu acho que temos ainda um dia inteiro de propaganda de televisão, de inserções. A pauta econômica entrou muito nisso, né? A Raquel pode falar melhor que eu, mas o debate econômico começou a pesar bastante, porque esse segundo turno começou com aquela discussão bizarra sobre um é canibal, o outro é pedófilo, o outro defende o aborto, né? Era um pouco um mundo de faz de conta, o outro era satânico, mas... de uma certa forma, o debate, talvez de alguns dias para cá, entrou um pouco num eixo mais programático pela economia. Quando foram divulgadas informações de que o governo Bolsonaro quer mudar a forma de reajuste do salário mínimo, uma outra reportagem também, essa do Estado de São Paulo, de que poderia haver uma mudança na dedução dos gastos de imposto de renda com saúde e educação, isso tudo virou tema de campanha, o PT batendo muito no Bolsonaro.
o Paulo Guedes hoje reagindo a isso, explicando. O PT acabou de lançar uma carta, quando eu digo PT, Lula, né? A campanha de Lula lançou uma carta com compromissos. Isso pode, talvez, gerar um pouco de mudança, eventualmente, porque é o tema, é o grande tema a economia, não é o canibalismo de quem quer que seja, né? E a questão da abstenção realmente é muito importante. E é uma preocupação com estados-chave, em que não haverá disputa para governador, então é só para presidente. Isso prejudica, isso favorece a abstenção. Para estados importantes para Lula, como Piauí, Maranhão, por exemplo, e para Bolsonaro, Paraná, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, isso pode favorecer a abstenção. Deixa eu voltar ali para o... Desculpa. Não, que é uma preocupação. Só isso. Perdão, desculpa. Deixa eu voltar ali para perto do Yuri mais uma vez, porque aqui no telão a gente vai jogar o resultado de uma outra pesquisa que saiu hoje, da Atlas, que divulgou uma nova pesquisa de intenção de voto para a presidência da República. Os números já estão aqui no telão. Lula com 53,2% dos votos válidos, Jair Bolsonaro 46,8% dos votos válidos. Muito parecido com o Datafolha. Com um detalhe importante, Márcio, a Atlas adota uma margem de erro menor, de 1 ponto percentual, ou seja, essa distância que é parecida com a do Datafolha, como o Datafolha tem uma margem de 2, aqui ela é uma distância mais calibrada, digamos assim, ou mais assertiva, de que há uma maior probabilidade de Lula estar na frente do que de Jair Bolsonaro. Yuri, posso fazer só uma observação? Os métodos de Atlas e Datafolha são completamente diferentes. Sim. Isso é uma coisa que chama muita atenção também, né? O Datafolha trabalha com entrevista presencial, ponto de fluxo. A Atlas trabalha com os surveys, as pesquisas pela internet. É bem impressionante que eles cheguem no mesmo número. É isso, quer dizer, as metodologias têm diferenças técnicas, mas a rigor, sendo feitas com tecnicidade, ou seja, com qualidade técnica e buscando honestidade, buscando aferir com o máximo de precisão possível, acabam chegando por caminhos diferentes no mesmo lugar. De novo, e aí eu tenho falado muito nessa tecla aqui, do que a gente está vendo nessa última semana de reta final de campanha. Toda pesquisa de intenção de voto é uma pesquisa de opinião pública. Essa é a opinião pública. Isso vai se concretizar no resultado da urna? Depende se essas pessoas vão ou não vão votar ou se algo ocorrer daqui até, daqui o momento em que foram aferidas essas opiniões das pessoas até o momento de ir às urnas. Essa pesquisa da Atlas foi registrada na Justiça Eleitoral. Ouviu 7.500 pessoas entre os dias 21 e 25 de outubro. A margem de erro, 1 ponto percentual, como o Yuri bem destacou, para mais ou para menos. E o nível de confiança é de 95%. E agora eu faço aquele lembrete que a CNN vem fazendo desde o começo do segundo turno. As pesquisas eleitorais mostram uma tendência, não necessariamente correspondem ao resultado das urnas. Não são uma ciência exata e as amostragens são limitadas. A CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais porque entende que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. Agora o Yuri vai mostrar para a gente como é que está o nosso agregador de pesquisas CNN Locomotiva. Com uma novidade, temos agora aqui o registro dos Likely Voters, que as últimas pesquisas nos mostraram esse nome e é importantíssimo a gente entender isso, né? O conceito em inglês que a gente trouxe com mais força, mais intensidade nessa última semana da campanha, está um pouquinho reduzido aqui o número, mas para a gente mostrar, o agregador do Instituto Locomotiva CNN está aqui, 52,7 para Lula e 47,3, agora sim na tua tela cheia, fica mais fácil de ver, 47,3 para Jair Bolsonaro, isso levando em conta os votos válidos de todos os entrevistados nas pesquisas. E aí a gente chega no nosso índice Likely Voter, que é esse termo da ciência política americana para tentar medir a probabilidade de o eleitor ir de fato à urna, ou seja, se ele de fato vai comparecer à urna ou não. E aí o resultado fica um pouco mais estreito. Os 52,7 de Lula perdem 1 ponto percentual, vai para 51,7, enquanto os 47,3% de Bolsonaro sobem para 48,3%, levando em conta isso. A probabilidade das pessoas que foram entrevistadas e disseram prefiro este ou aquele candidato de fato irem às urnas. Cada pesquisa tem uma estratégia para fazer essa aferição. A gente explicou ontem com o Felipe Nunes, que faz ponderações pelo perfil do entrevistado, se é homem, se é mulher, onde vive, se tem maior ou menor escolaridade.
No caso do IPESP, do Antônio Lavareda, leva em conta o interesse que a pessoa diz ter na eleição. Se ela diz que tem interesse ou tem muito interesse, ela tem um peso maior do que aqueles que não têm interesse. Eles são descartados num recorte que o IPESP do Instituto do Antônio Lavareda faz. É importante destacar que já nessa agregação dos dados feitos pelo Instituto Locomotiva, já consta o Datafolha de hoje. Exato. Isso é importante divulgar, ou seja, esse é um levantamento fresco, o mais recente talvez, do ponto de vista de agregar todas as pesquisas e dar para a gente um cenário, um resumo do que a gente tem neste momento dessa tendência, que é bem parelho. Exato. Quem quiser é só checar o que a gente mostrou do agregador no 360, que vai ter uma leve diferença aí no número, justamente trazendo já a ponderação com os dados do Datafolha. Daqui a pouco a gente traz os recortes de São Paulo e Minas Gerais e outras informações com Yuri, principalmente esses estados que a gente vai ter que ficar mais atento no domingo para perceber o quanto eles podem mudar em relação ao primeiro turno, ou como continuar, ou como a gente está vendo essa variação ou essa dança de candidatos nessas visitas pelo Brasil. Quando a gente fala de campanha norte-americana dos swing states, né, é muito difícil ter um estado que mude do primeiro e do segundo turno, mas tem os estados que podem ser decisivos ali na margem de votos que podem dar para um ou para outro candidato.